Flamengo, nos últimos jogos, tem mostrado uma evolução, isso é indiscutível. Depois da ridícula participação no Campeonato Carioca, não há outro termo para definir que não seja ridícula, porque devido à enorme diferença de orçamento, de elenco, de tudo, o Flamengo tinha obrigação de ganhar o Campeonato Carioca e perdeu sem apelação, né? Perdeu jogando mal nas semifinais contra o Vasco, passou a Deus sabe-se lá como e tomou um banho do Fluminense na final. Mas de lá para cá o Flamengo deu uma evoluída, vem evoluindo um pouco. Mas eu acho que é preciso ainda um pouco de cautela, porque esses jogadores do Flamengo são jogadores muito bons, são jogadores de muito brio, querendo se mostrar, dizer, olha, eu quero se mostrar que eu posso, tá? Então, em jogos grandes, esse time costuma ir bem. Foi assim contra o Atlético Mineiro, na Supercopa do Brasil, no iniciozinho do trabalho do Paulo Sousa. O Flamengo fez um belo jogo contra o Atlético Mineiro. Assim jogou também muito bem contra o São Paulo e contra o Palmeiras ontem fez um partidaço mesmo. Então, eu acho que sim, há motivos para um certo otimismo, mas eu recomendo também cautela. O que eu quero ver é como esse time do Paulo Sousa vai se portar daqui para frente na sequência normal de jogos, quando começar a enfrentar adversários não tão poderosos, que não motivem tanto, que não façam o time do Flamengo morder ontem durante 90 minutos, como mordeu com o Palmeiras. O Flamengo parecia realmente estar disputando vamos assim dizer, uma revanche da final da Libertadores. E aí entrou realmente com uma vontade monstruosa. Jogou muito bem, jogou sim, é verdade. Vem, pelo menos, encontrando um time, né, coisa que o Paulo Sousa resistiu tanto a fazer. Agora, me parece que o time do Flamengo está muito bem claro, muito bem delineado, né? Não há mais dúvidas sobre quem são os titulares. E eu estou ansioso para ver a sequência de jogos. Mas, sim, jogou muito bem os 2 últimos jogos. Eu diria até, Domitila e Tironi, que jogou melhor contra o Palmeiras do que contra o São Paulo. Porque o Palmeiras é um adversário muito mais qualificado, muito mais pronto do que o São Paulo. Entendeu? Com certeza. Então, ontem o Flamengo fez um partidaço. Mas, insisto, tem muito aí do brio, do tesão dos jogadores do Flamengo de jogar bem contra o Palmeiras, né? Vamos ver como é que vai ser na sequência. Tem uma coisa, né, Renato e Domitila, que em certo aspecto que são análises parecidas com relação ao São Paulo e ao Flamengo, no seguinte sentido. Tem uma frase do Tite, né, que a gente até dá uma sacaneada, porque ele fala aquelas coisas, ele fala, o campo fala. Eu acho que o Paulo Sousa tentou fazer um monte de coisa. Everton Ribeiro de lateral, pela esquerda, e um monte de coisa que ele tentou fazer. Ele conseguiu acertar o time, quando o time dele ficou um time mais como os caras jogam normalmente. O Everton Ribeiro claro. Como meia, o Bruno Henrique nem jogou ontem, mas jogando ali pelo lado. Ele conseguiu, ele foi meio que se convencendo, ou sei lá, foi convencido, de que muitas coisas que ele queria fazer não iam rolar com o time do Flamengo, e o Flamengo não andava. Quando ele deixou a coisa mais parecida com o que já foi o Flamengo super vencedor lá do Jesus e até mesmo do Ceni, a coisa andou. Então, aquela coisa, né? O campo estava dizendo que as coisas que o Paulo Sousa estava tentando não estavam funcionando. Foi um recuo ou uma mudança, pode chamar como você quiser, mas o fato é que agora é assim. Não dá para dizer que essas foram grandes sacadas do Paulo Sousa, certo? Ele simplesmente pegou as coisas que estavam funcionando e recolocou ali para fazer funcionar de novo. E no caso do São Paulo, o campo fala no seguinte sentido: a estratégia que o Rogério usa para qualquer jogo fora de casa, independentemente da escalação, porque muita gente falava, não, contra o Flamengo e contra o Palmeiras tinha que colocar os experientes em campo. Cara, ontem estava em campo o Miranda, o Arboleda, o Luciano, estava todo mundo em campo quase. O Patrick entrou no segundo tempo, o Nicão entrou, todo mundo. Então não é uma questão de experiência, é uma questão da abordagem que se faz do jogo. O São Paulo é uma presa muito fácil fora de casa, ele não consegue marcar, ele não consegue fazer nada, ele perde de qualquer um. Ontem empatou, sabe lá como. Então o Rogério ainda não conseguiu ter essa leitura do que é o São Paulo fora de campo. Coisa que o Paulo Sousa conseguiu do Flamengo em qualquer lugar. O Flamengo é muito forte fora de campo ou dentro. O Flamengo, então, o Paulo Sousa parece que ouviu o que o campo está falando, e o Rogério ainda não.